Dando um pouquinho, só um pouquinho de assunto. O seguinte, o Brasil passou à frente dos Estados Unidos em um ranking global de democracia, o relatório VDEM. Líderes com tendências autoritárias, como Donald Trump, são ou seriam os grandes responsáveis pela erosão dos regimes democráticos, mais do que casos de corrupção e guerra entre poderes. Esse instituto rebaixou os Estados Unidos à categoria de democracia eleitoral, uma espécie de segunda divisão, né, dos regimes de liberdade. E aí, na pontuação final, os Estados Unidos ficaram atrás de países como Coreia do Sul, Japão, Portugal e Brasil. Aí eu pergunto ao senhor, a democracia americana está doente? Bom, a literatura indica que sim. Existe o debate sobre em que dimensão, existe debate sobre se a gente precisa responsabilizar um ator ou um grupo de atores, ou se é algo sistêmico, mas a literatura indica que sim, e não só nos Estados Unidos. O Instituto Videm, da Universidade do Gotemburgo, eles desenvolveram essa metodologia de medição da democracia. Então, na verdade, eles têm vários índices que medem vários aspectos do regime democrático, desde o equilíbrio entre poderes, o respeito à Constituição, a submissão dos governantes à legislação e todos os aspectos que vão dizer respeito também à questão da integridade eleitoral. Então, quando a gente vê essa classificação de democracia liberal e democracia eleitoral, significa, na prática, só que o regime recebeu uma pontuação maior e, portanto, ele foi considerado uma democracia liberal, porque aí sim ele estaria, de fato, contemplando respeito a direitos sociais, respeito a outras questões que são talvez um pouco mais sofisticadas dentro dessa metodologia que foi desenvolvida lá na Universidade de Gotemburgo para classificar os regimes de cada país. A gente precisa tomar uma cautela também, entender que existem outros índices, o Latino Barômetro que é produzido aqui na América Latina, para que talvez ele faça um retrato mais claro para nós da nossa própria situação, por exemplo, mas esse é um índice muito confiável que é muito influente na ciência política e nas ciências sociais do mundo inteiro. O mesmo grupo, o Videm, além das classificações dos índices e desse relatório anual, eles também estudam os componentes específicos da democracia que estão sendo mais erosionados em cada país e também fazem aí um apanhado global sobre isso. Então, a gente vê sim uma associação entre a ascensão desses governos que, se não forem necessariamente de extrema-direita, que tem essa tendência neo-autoritária, e, de fato, a gente tem acompanhado, de acordo com o Instituto, já há vários anos, uma perspectiva de autocratização ao redor do mundo. Então, já nos últimos 3, 4, 5 relatórios da Universidade de Gotemburgo, a gente vê que houve mais países no mundo se tornando autocráticos do que se democratizando. Então, isso é algo que, quando a gente coloca os Estados Unidos como um estado que era considerada a democracia mais desenvolvida, a democracia mais livre do mundo, coisa que a gente sempre soube que, né, George Floyd e outros casos aí que deixam claro como a democracia estadunidense também é, de alguma forma, muito limitada dentro dessa perspectiva da desigualdade também, e como o Estado incorpora a desigualdade no tratamento aos administrados, mas eu acredito que agora também tem ficado mais nítido porque o novo mandato do presidente Donald Trump, ele realmente subiu a nota em todos os aspectos. A gente viu na primeira semana de mandato mais de 400 ordens executivas, que não são a mesma coisa, mas a gente pode equiparar para exemplificar a um decreto presidencial no Brasil. Em uma semana de governo, ele fez mais do que nos 4 anos que ele tinha tido no primeiro mandato. Então, isso já produz uma série de transformações na administração pública que tornam muito discricionária a maneira como os funcionários públicos têm que executar ordens ou ser removidos. E a gente também viu, inclusive, algumas dessas autoridades dizendo que iriam instruir os funcionários públicos a desobedecer ordens judiciais que fossem contrárias
a essas políticas que estavam sendo estabelecidas. Então a gente pode ver com muita clareza como que existe uma deterioração clara da democracia estadunidense, independente de uma questão ideológica. A gente está falando aqui das regras do jogo.